tá? Eu, Vitor Sérgio, se dependesse de mim, se eu fosse o treinador da seleção, ou se eu tivesse capacidade de opinar, eu levaria o Neymar, e por conta desses 10 motivos. Vamos lá. Número 1, Neymar é indiscutivelmente o jogador com mais recurso técnico entre todos os 55 que estão pré-convocados. Para mim, não tem debate, não cabe debate. Nenhum jogador que está pré-convocado dos 55 tem a capacidade, o recurso técnico, a capacidade de improviso, de decidir num lance que tem o Neymar. Então isso faz com que eu considere levar e levaria o Neymar. Segundo motivo, qualquer seleção do mundo na mesma situação, com o Neymar estando do jeito que ele está, qualquer seleção do mundo levaria o Neymar para a Copa, e acho que isso não seria nem debate, tá? Qualquer uma. E é só você ver o quanto as seleções utilizam suas principais referências até o limite, até ao máximo. E eu vou dar um exemplo de um nome que, embora ainda esteja jogando num nível, ainda esteja jogando na elite e num nível muito bom, ele teve um ciclo completamente acidentado. Estou falando do Manuel Neuer. O Neuer, se quisesse, estaria na Copa com a Alemanha. Ele não quer porque entende que o ciclo dele de seleção já acabou. Mas, se ele quisesse, ele estaria lá. E ele teve um ciclo completamente acidentado. Não tanto de lesões quanto o Neymar, mas de várias lesões, de vários períodos longos, inclusive lesão, porque ele estava esquiando. Então, assim, o Neuer, se estivesse lá, também estaria. E é só você ver o quanto outras seleções usam suas principais referências até o limite do limite do limite. Ou até o cara dizer, pô, pra mim deu. Só você ver, tem vários exemplos aí, tá? Não vou citar, acho que a única comparação que eu me permiti fazer foi essa com Neuer e deu. Então, pra mim, qualquer seleção, da Alemanha à Zâmbia, qualquer seleção tendo o que o Neymar representa pro futebol local, pro futebol brasileiro, representando pra sua seleção, no estado que ele está, eu acho que não seria nem debate. E aqui no Brasil é um debate, e de novo, não acho um debate inválido, não. Acho que é um debate que vale. Acho que o ciclo do Neymar passa realmente inseguranças para o treinador. Terceiro item, o fato da lista ser de 26 nomes. Se a lista fosse de 23 nomes, eu acho que eu pensaria muito duas vezes antes de levar o Neymar. Sendo 26 nomes, eu levo o Neymar, decido levar o Neymar, porque é muito comum na lista de 26 nomes, foi assim na última Copa do Mundo, foi assim em outros torneios em que já se permitiu 26 convocados, você não utilizar de verdade os 26. Ou você usar todo mundo quase como uma homenagem, de dizer, ih, fulano ainda não jogou, vamos botar ele para jogar aí no final de um jogo, numa substituição. Então, eu penso que dentro de um cenário em que a gente tem 26 convocados, eu acho plenamente... Acho que faz sentido você arriscar, entre aspas, perder um convocado, mas esse risco, essa aposta que você está fazendo, ser um jogador diferente como o Neymar. Então, esse é o terceiro motivo. Quarto motivo, o Neymar, se não aguenta jogar 90 minutos na intensidade de uma Copa do Mundo, e eu acho que provavelmente não aguenta, até porque tem tido problemas para aguentar jogar no ritmo no Campeonato Brasileiro. Então, se a gente não vê, e acho isso mesmo, acho que apesar de números muito bons, o Neymar tem números muito bons nesse ano de 2026, praticamente uma participação de gol por jogo. Mas apesar dele ter esses números muito bons, nem sempre as atuações foram boas. Tem muito jogo em que o Neymar tem atuação mais de regular para ruim do que de boa para muito boa, né? Apesar dele dar uma assistência aqui, fazer um gol ali, mas em termos de atuação, de ritmo, de participação, de cadência, ele deixou a desejar. Então eu imagino que o Neymar não consiga aguentar 90 minutos de uma Copa do Mundo. Mas o Neymar vindo do banco, você vai abrir mão de um trunfo como esse? Do Neymar entrar já numa reta final de jogo, faltando 20 minutos para mudar a configuração de um jogo, ou o Neymar entrando numa prorrogação para dar gás total em 30 minutos, ou o Neymar entrando para segurar a bola e de repente
esconder, entre aspas, a bola num jogo em que o Brasil possa estar ganhando. O Neymar entrar pegando os jogadores adversários cansados, podendo tirar um passe, um drible da cartola. Então, assim, eu acho que é algo que vale e vale muito. Para isso, precisaria de algo que eu imagino que ainda não foi feito, que é uma conversa olho no olho do Ancelotti e dizer: Neymar, se eu te levar para a Copa, isso é olho no olho, assim, ó, colocando a honra na mesa. Se eu te levar, olho no olho, se eu te levar, tu vai me encher o saco? Tu vai me dar problema? Tu vai minar meu trabalho? Tu vai aceitar não jogar? Essa é uma boa pergunta. Neymar, se eu te convocar e você não jogar nem um minuto, qual vai ser teu espírito na Copa? Então, assim, acho que isso pode ser feito olho no olho. E talvez esse olho no olho, se o Ancelotti não sentir segurança, seria o meio caminho andado para decidir não levar. Mas se o Neymar tiver no espírito, você ter no espírito que convença nessa conversa olho com olho, você ter o Neymar no banco de reservas é um senhor trunfo para qualquer seleção. Então, esse para mim é um quarto motivo. Quinto motivo, o Neymar vai evoluir muito em 25 dias de treino em nível de seleção brasileira. O Neymar vai melhorar muito na qualidade, na intensidade, concentrado na Granja Comari ou lá em New Jersey, onde vai ser a base da seleção brasileira. Esse período de treino vai fazer o Neymar melhorar muito. Não que os treinos no Santos não sejam, mas no Santos treina, joga, recupera, treina, joga, recupera, treina, joga, recupera. Esse ritmo não é dos melhores para você evoluir. Você ficando 25 dias treinando, focado, ainda que tenha um amistoso aqui ou não, vai enfrentar o Panamá, depois tem um outro amistoso lá em Cleveland. Ainda que tenha esse foco de 25 dias de treino, vai fazer o Neymar melhorar. Sexto motivo, o Neymar pode estar tendo no Santos esse desempenho não tão bom por causa de um combo que está na cabeça dele ter que administrar, ajudar o Santos a conquistar os pontos, convencer a seleção brasileira, a comissão, que ele é competitivo, e 3, não se machucar. Esse trio de fatos, ele pode estar atrapalhando alguns desempenhos do Neymar. Ele pode estar atrapalhando. Então o Neymar pode estar esbarrando nessa necessidade de administrar essas 3 coisas. Então, o Neymar já estando convocado, ele já tira essas três equações, ou pelo menos 2 dessas 3 situações, para até pegar a confiança para resolver o terceiro, que seria não se machucar. Então, acho que tanto os 25 dias de treinos quanto já estar dentro do grupo podem e tem muita condição de transformar o desempenho do Neymar e melhorar o desempenho do Neymar. Sétimo motivo, ter melhores companheiros vai fazer o Neymar crescer de produção. Confio nisso. Não que acho que o time do Santos seja um time péssimo, como muita gente coloca. Acho que o time do Santos, dentro do futebol brasileiro, tem times bem melhores, mas não acho que os jogadores do Santos, os companheiros do Neymar, sejam horríveis, não. Mas não tem dúvida que o nível técnico, como na maioria dos clubes do mundo, uma seleção tem companheiros melhores do que o clube que o camarada joga, especialmente se ele joga no próprio futebol do país, né? Então, sei lá, a seleção da Croácia é muito melhor do que o elenco do Dinamo de Zagreb, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Quando você está jogando pela seleção da Croácia, você tem ao seu lado jogadores muito melhores do que quando você está jogando no Dinamo de Zagreb, que é o principal clube da Croácia, só para ser claro o que eu tô falando. Acho que ter melhores companheiros na seleção vai fazer o nível do Neymar subir. Entendo isso. Oitavo motivo, sentimento do Neymar de última chance. A gente pegou muito a expressão The Last Dance por conta lá do brilhante documentário do Michael Jordan na Netflix, e o Neymar iria encarar essa Copa como The Last Dance, como a última chance dele. E acho que isso é um motivo para fazer o Neymar produzir, o Neymar ter um bom comportamento, o Neymar ser produtivo, o Neymar ajudar a seleção brasileira. Nono motivo, diminuir o peso dos outros companheiros. É evidente que ter o Neymar vai ajudar a outros jogadores se soltarem.
E isso é uma coisa natural. Qualquer seleção do mundo precisa e precisou ter referências, precisou ter jogadores que conseguiam fazer uma espécie de uma passagem de bastão. E isso não tem acontecido na seleção brasileira. É incrível como não tem acontecido. É só você pegar. Nenhum dos cobras do futebol brasileiro jogou Copa do Mundo depois de 30 anos. Nenhum. O Romário não jogou, o Ronaldo não jogou, o Rivaldo não jogou, o Ronaldinho não jogou, o Kaká não jogou. Nenhum desses jogadores jogou Copa do Mundo depois dos 30 anos. E isso é uma pandemia do futebol brasileiro. Você não dá referências, você não dá lastro, você não dá bagagem para uma galera que está vindo. É evidente que em 2010 era para ter tido, quer dizer, não estou criticando a convocação, até porque os jogadores não se ajudaram na época por vários motivos, mas em 2010 era lógico que o Brasil teria uma outra percepção se ele tivesse ainda um Ronaldo que tinha idade para isso, se ele tivesse Ronaldinho que tinha muita idade para isso, tivesse Adriano que se tivesse comportamento para isso. É evidente que em 2014 você poderia ainda ter o Kaká produzindo e que daria uma outra condição. É só você pegar o Modric jogando na Croácia aos 40, o Cristiano jogando em Portugal aos 41, o Messi jogando na Argentina aos 40, aos 39, 38, enfim. É evidente isso e o Brasil nunca conseguiu fazer esses cobras dos últimos anos. Né? Lá atrás acontecia, por exemplo, a seleção de 62 tinha uma bagagem absurda. Até muita gente dizia que era uma seleção velha demais, mas tinha isso. Dos tempos para cá, os cobras do Brasil não conseguem jogar uma Copa do Mundo depois de 30. Nem Romário, nem Ronaldo, nem Rivaldo, nem Ronaldinho Gaúcho, nem Kaká. Só aqui a gente tá falando tudo de bola de ouro. Né? Considerando a bola de ouro do Romário, aquela bola de ouro corrigida, tá falando de 5 bolas de ouros aqui. Romário, Ronaldo, Rivaldo, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. 5 bolas de ouro que não jogaram Copa do Mundo depois de 30. Então é evidente que ter o Neymar, ele vai tirar peso dos outros e vai ajudar os outros. E aí, para fechar, respeito dos adversários, é evidente que ter o Neymar vai fazer os adversários olharem diferente para a seleção brasileira. Ah, mas é que se os caras viram o Neymar jogar no Santos, esse respeito acaba. Não é bem assim, não é bem assim, porque há a aura da Copa do Mundo em jogo e outro. Você acha que todo mundo tá vendo o Neymar jogar no Santos, lá nas outras